Irmãos, quero trazer uma reflexão da palavra do Senhor. Estamos já na conclusão da nossa série de mensagens sobre a nossa declaração de fé, sobre a nossa base doutrinária, a base assembleiana, base essa que rege, que organiza, que sintetiza as doutrinas fundamentais da fé pentecostal das igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, que é o nosso cremos, ou por que não dizer, a nossa declaração de fé. Estamos chegando já à 15ª reflexão, porque são 16 doutrinas, ou artigos, como queira, como o pastor Laiflan define como artigos, né? Mas nós preferimos chamar de doutrina, né? E já estamos chegando à 15ª doutrina, na próxima segunda-feira. Se assim Deus permitir, nós concluiremos essa série de reflexão. Aqui é só uma introdução, porque o tempo é curto, é só um norte para você ter um mínimo de conhecimento do que nós cremos e nós acreditamos, né? E ele diz assim, né? O enunciado do nosso cremo diz-nos assim: cremos no juízo final, onde serão julgados os que fizeram parte da última ressurreição, e na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis, de tristeza e tormento para os infiéis. Ou seja, nós, assembleianos de pé roxo, digamos assim, cremos na doutrina do juízo final. Cremos na doutrina do destino eterno, né? Porque a Bíblia diz o seguinte: a Bíblia, a palavra de Deus, diz que está destinado o homem a morrer uma única vez e que depois disso segue-se o juízo final. É por isso que nós, assembleianos, nós cremos nessa doutrina, nós amamos o pecador, queremos o bem do pecador, queremos que o pecador não se perca, que ele não vá para o destino eterno, para o julgamento eterno, sem o seu advogado chamado Cristo. É por isso que nós evangelizamos nossos vizinhos, é por isso que nós evangelizamos os nossos parentes, é por isso que nós evangelizamos a todos, porque todo ser humano precisa do perdão de Deus. Todo ser humano precisa livrar-se do castigo eterno. E a Bíblia é clara em dizer que o castigo que está sobre nós, Cristo levou consigo na cruz do Calvário. E por isso que nós cremos nesse destino, cremos que todos comparecerão diante desse juízo eterno e receberão a sua recompensa, receberão o seu castigo eterno. E para que isso não aconteça, a igreja precisa estar ativa, sair às ruas e proclamar a salvação aos perdidos, tá? Nós cremos nisso. Isto não é história de carochinho, isto é Bíblia, isto é palavra de Deus, né? Você não é jogador de dama para pagar para ver, porque há uns que não creem nisso que eu estou falando aqui agora. E pasmem, acreditem, até segmento religioso, segmento evangélico, dito evangélico, que não creem, tá? Eles não creem nessa doutrina. E qual é a argumentação, pastor, que eles não creem? Não estou falando aqui do ímpio. Não estou falando do ímpio, não. Eu estou falando de segmento cristão, de segmento evangélico, que crê, que dizem que não há existência desse tribunal, que não há existência desse juízo eterno. Sabe por quê? Qual é a base que eles usam para dizer que isso não, que eles não creem? Porque diz que um Deus tão bom, um Deus tão amoroso, não fez as suas criaturas para irem ao inferno ou para serem condenados. Em parte, eles têm razão nesta afirmação, mas da outra parte, não tem. Porque realmente Deus não vai jogar ninguém, mas ninguém mesmo, no inferno, no juízo eterno, no juízo divino. Não vai. O que vai acontecer é que as pessoas de livre e espontânea vontade estão escolhendo este caminho.
A Bíblia, a palavra de Deus, diz: eis que eu ponho diante de ti dois caminhos, a morte e a vida. E o que a Bíblia diz? A Bíblia aconselha, diz: escolhe, pois, a vida. Deuteronômio diz claramente isso. Escolhe, pois, a vida. Então, Deus, amado irmão, ele é bom. Com certeza, a sua bondade excede o entendimento humano. A sua bondade excede toda e qualquer compreensão humana. E ele está de livre e de braços abertos para perdoar todos quantos se chegam a ele e se aproximam dele. Se o homem comparecer diante desse juízo eterno para receber a sua sentença eterna, a culpa não é de Deus. Não. Há uma anedota que alguns pregadores contam, né? Que dizem que um homem estava se afogando. Se afogando. Houve um tsunami e aquele homem estava se afogando, iria morrer. E aí os transeúntes daquela aí passavam bem uma canoa. Uma canoa, sabe o que é uma canoa? Uma canoa de remo, né? E o cabra remando disse: rapaz, desce desse porte, desce daí, entra na canoa. A enchente vai subir, tu vai te afogar, tu vai morrer. Vamos, entra aqui. Não vou não, porque Deus vai me salvar. Eu não vou merecer, não vou morrer, porque Deus vai me salvar. Aí o cara, tá bom, então fica aí, foi-se embora. Aí daqui a pouco veio uma voadeira, sabe o que é isso? Uma voadeira? Pois é um barco mais veloz que a canoa, né? Uma voadeira, né? Não é o canguifu não, Léo, mas uma voadeira. Acaba de dar um canguifu, que é um golpe de jiu-jitsu, aí a voadeira que eles chamam, né? Uma voadora, aliás. Não foi esse não, foi uma voadeira mesmo, um barco motorizado, uma canoa motorizada, mais veloz. E rapaz, desce daí, embora, não vai morrer afogado, meu irmão, isso aí a gente vai subir. Não vou descer aqui não, porque Deus vai me salvar. Aí, resumindo a história, Deus mandou um navio, passou um navio. Disse: rapaz, bora, entra, tu vai te afogar, tu vai morrer aí. Não vou não, Deus salvar. E aí, resumo da história, a água subiu e o cara morreu afogado. E chegando diante do tribunal, diante do juiz eterno, foi questionar Deus: mas Senhor, eu confiei tanto em ti, tu deixou eu morrer afogado, né? Ele disse: meu amigo, o que tu queria? Eu mandei uma canoa, eu mandei um barco, eu mandei uma voadeira, eu mandei por último um navio, rapaz, e tu não entrou e tu quis morrer. Eu morri porque tu quis. Dessa mesma comparação faz Deus. Deus mandou a arca, Deus mandou a arca para livrar o dilúvio, aquele povo daquela época. E a Bíblia registra que só Noé e sua família foram salvos do dilúvio. E hoje essa arca representa Cristo. Cristo é a arca de salvação para a humanidade. Ele estará aí de braços abertos. E a Bíblia quer dizer que aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Tá certo? Então, se o homem se perder, a culpa não é de Deus. Se o homem for condenado e comparecer aqui diante desse juízo eterno para ser julgado, a culpa não é de Deus. A culpa é do homem, que conscientemente e de livre e espontânea vontade rejeita a salvação, rejeita o Cristo, rejeita aquele que pode libertar dos seus pecados e conduzi-lo ao céu de glória. Então, estar aqui a doutrina do juízo eterno. Pastor, e quem comparecerá diante desse juízo? Quem será julgado? Esse será o julgamento dos mortos não redimidos, ou dos remanescentes dos mortos, isto é, os não incluídos na primeira ressurreição. Por isso, irmão, faça parte da primeira ressurreição. Aceite a Cristo como Salvador agora, para quando o ressoar da trombeta, você fazer parte da primeira ressurreição, tá certo? E esse julgamento ocorrerá depois do milênio, perante o grande trono branco de Deus, né? A Bíblia diz que todos darão conta dos seus mortos. A água dará conta dos seus mortos, o fogo dará conta dos seus mortos, a terra dará conta dos seus mortos. Todos vão comparecer, não existe essa não, viu, irmão? Todos. E esse julgamento terá como base, querido irmão, o que está registrado nos livros que nos revelam a vida e o caráter daqueles que foram ali registrados. E será um julgamento justo. Será um julgamento reto. Será um julgamento que não há espaço para recorrer.
até porque não tem a quem recorrer, né? Não tem a quem. Nesse grande dia, é o momento de recorrer agora, porque a sentença foi dada lá no jardim do Éden quando o homem pecou. Está sobre nós a sentença de morte, morte eterna. Foi lá. Mas aí Deus mandou o seu Filho amado, Jesus Cristo, como advogado, para advogar e para perdoar os pecados. E a Bíblia diz claramente que agora, nesse exato momento, ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então, Cristo se apresenta nesse momento como nosso advogado, para que você e eu não percamos essa causa eterna, tá bom? Então, faça parte da primeira ressurreição. Aceite a Cristo como Salvador, para você ficar livre da sentença eterna, de juízo eterno e desta condenação. Então, aí será julgado, como eu disse aqui, o julgamento está registrado no livro da vida, né? Por isso nós dizemos que os nossos nomes estão lá, todos registrados, né? E esses livros serão abertos, vão ser abertos, o livro da memória, os livros vai revelar a culpa de quem estiver lá sendo julgado. Eles contêm evidência em cuja base será pronunciada o veredito. Sabe? Não haverá escape, tá? Não haverá escape. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Por isso que, inteligentemente, eu e você já aceitamos a Cristo para sermos libertos. Porque o humano vai dizer o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de vida, que os libertou da lei do pecado e da morte, tá bom? Então, nesse tribunal, dessa doutrina do juiz eterno, comparecerão todos nós ali, para sermos julgados. O que fizeram bem, serão julgados bem conforme a palavra. Repito dizer aqui, porque há por aí esses que se julgam tão bons, né, que não precisam, que querem se justificar diante de Deus por seus próprios méritos, né, por suas próprias obras, pelo bem que tem feito. Não. Não é segundo o seu bem, mas segundo o bem, segundo a palavra de Deus, né? Segundo a Bíblia Sagrada. Pastor, e qual será o resultado desse julgamento? Olha, amado, o resultado desse julgamento, como eu disse, é um julgamento justo, não tem a quem recorrer, tá certo? Porque já vai comparecer lá para ser julgado, né? E de acordo com o texto bíblico de Apocalipse 20:15, os que por ali passarem sendo julgados serão entregues ao seu destino final. E esse julgamento é nas Escrituras o julgamento final. Situa-se no término da presente ordem dos séculos. A morte, né? O Hades, né? Executores para o mundo pecaminoso. Desaparecem e os traços do pecado não serão exterminados para sempre. Ou seja, lançado fora. O destino dos ímpios, amados irmãos, será o lago de fogo. A ocasião desse julgamento, eles terão claramente indicada como um evento que acontecerá após o fim do reino milenar de Cristo. Quanto ao local do julgamento, ele não acontece nem no céu nem na terra, mas no espaço, Tudo isso é importante, amado. Você está nessa primeira ressurreição. E Jesus Cristo afirmou que haverá um julgamento futuro, mas também afirmou que todo aquele que nele crê não será condenado, porque passou da morte para a vida. Bekoff, um teólogo pentecostal, ele vai dizer o seguinte, que o julgamento de Deus começa no Calvário, a favor dos crentes, e prossegue com o julgamento que os crentes devem impor a si mesmos, e abrangem em seu escopo o julgamento a que Cristo sujeitará a igreja, Israel, as nações e os anjos, e finalmente os mortos e os ímpios, afirmou esse grande teólogo pentecostal chamado Bekoff, tá certo? E nesse julgamento também, além dos que não fazem parte da primeira ressurreição, a Bíblia diz que também os anjos decaídos serão julgados neste julgamento. Eles comparecerão diante desse tribunal, porque de acordo com o texto de Judas 6, né, e Coríntios, Judas verso 6, e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, haverá também neste período o julgamento dos anjos caídos.
Isto se dará provavelmente, amados irmãos, depois do milênio, em um lugar não específico, né? Ainda não especificado, não definido. Cristo e seus eleitos estarão presentes para proferir o julgamento com base na desobediência daqueles anjos ao seguirem Satanás em sua revolta. Esses anjos decaídos que se transformaram em demônios, eles serão julgados também por sua rebelião, assim como Satanás, o causador da rebelião, tá? Eles serão julgados, e o resultado será a condenação destes seres que serão jogados no lago de fogo. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, para os salvos oriundos do milênio, que viverão para sempre na terra, mediante o que diz a palavra de Apocalipse 2:7, mediante a árvore da vida, e não passarão mais pela condenação. Viverão para todo sempre. Então, querido, esse vai ser um momento, diz a Sagrada Escritura, de tristeza, um momento de tormento para os infiéis. E quem são os infiéis? Os infiéis, amados irmãos e amadas irmãs, são aqueles que agora estamos lá dizendo: ô rapaz, ô meu amigo, Jesus te ama. Deus quer perdoar os teus pecados, quer conduzi-lo ao céu de glória. E você, de livre e espontânea vontade, rejeita o perdão. É esse que a Bíblia chama de infiéis. De livre e espontânea vontade diz: não quero a Cristo, não creio na Bíblia, não acredito na Bíblia, não acredito que haverá essas coisas todas que vocês estão dizendo aí. Isso aí é lenda, isso aí é fábula, isso aí é mitologia, é mito. Não creio nisto. Estes, segundo a Bíblia Sagrada, são os infiéis, que não crerem no que diz a Sagrada Escritura, que não crerem na palavra de Deus. Para esses, será o castigo severo de Deus. Para estes, será o castigo severo de Deus. Não haverá mais escape. Não porque Deus seja ruim, não porque Deus os destinou para essa condenação eterna, não, mas simplesmente porque eles rejeitaram, foram infiéis, né? Por os infiéis. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós, assembleianos, cremos nessa doutrina, na doutrina do julgamento eterno, na doutrina do juízo eterno, e que todos nós compareceremos, o justo para receber galardão, receber recompensa, receber prêmio, ser premiado por sua carreira aqui na terra, por sua jornada aqui na terra, bem como também o ímpio comparecerá para receber por sua maldade, receber por seus pecados não perdoados, receber por sua rebelião contra Deus, porque, amado irmão e amada irmã, já disse aqui várias vezes nesse programa, quero reafirmar mais uma vez, que o homem permanecer em pecado é um estado de rebeldia permanente contra Deus. Não há maior prejuízo para o homem permanecer nessa condição de rebeldia, de inimizade, de intriga contra Deus. A partir da hora que ele, de livre e espontânea vontade, rejeita esse perdão e rejeita esse livramento eterno de Deus de comparecer diante do tribunal de Cristo. Portanto, amado, eu finalizo aqui nessa manhã essa reflexão para você sobre o juízo divino de Deus, eterno de Deus, dizendo que após o julgamento do grande trono branco, a humanidade entrará na eternidade propriamente dita, e os condenados que terão existência eterna permanecerão no lugar em que Deus preparou para o diabo e seus anjos, longe da face divina. Quanto a nós, quanto a mim, quanto a você, quanto aos salvos que serão possuidores de vida eterna, estarão no céu que para eles foi preparado por Deus. Assim o tempo deixará de existir e então se iniciará o eterno e perfeito estado. Ao eterno e poderoso Deus seja dado a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Amém.
Amado Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus justo, Deus santo, obrigado, meu Senhor, por mais uma vez estar falando da tua palavra, dessa feita sobre a doutrina do juízo divino de Deus. Ó Pai, que eu me conserve fazendo parte da primeira ressurreição e que não, Senhor bendito, passarei por esse julgamento eterno. E esse meu irmão e minha irmã que me ouviu aqui nesta manhã, Senhor, possa pensar nisso, refletir nos destinos da sua alma, refletir, Pai Celestial, que caminhos estão conduzindo a sua vida. Porque o meu caminho no céu de glória, ele é construído aqui na terra. E assim eu te peço, abençoa cada ouvinte da nossa programação e que esta palavra possa tocar em seus corações, em nome de Jesus. Amém.